amores, tudo bem? Gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou abrir uma série de vídeos sobre o câncer, tá? Sobre minha doença, no caso. Porque o primeiro vídeo que eu postei lá, quando eu postei que eu tinha voltado a gravar os vídeos e tudo mais, eu fiz uma coisa bem resumida e tudo mais, ficou bastante gente sem entender muito bem ainda e com bastante dúvida e tudo mais. Então eu resolvi fazer uma playlist de vídeos sobre isso, tanto para tirar dúvida de vocês, quanto para informar, quanto caso alguém esteja sentindo alguns sintomas e tudo mais. Então aí, como ficou algumas dúvidas e tudo mais, eu resolvi fazer uma playlist de vídeos sobre isso, tá? Hoje eu vou contar mais detalhadamente como eu descobri sobre os sintomas, o que eu sentia antes de descobrir. Então vão ser vídeos mais curtinhos, mas um pouquinho mais detalhados em vários vídeos, tá bom? Então é isso, vamos lá. Então, primeiro eu quero falar sobre a minha perna, que no caso, em outubro do ano passado, eu caí em casa mesmo e quebrei a minha tíbia e a minha fíbula em casa, na sala de casa, assim, do nada. Várias pessoas me questionaram, nossa Karen, mas esse osso ele é muito forte, não tem como quebrar assim tão fácil e tudo mais. Enfim, fiz a cirurgia, tenho a placa de titânio na minha perna. E, enfim, voltei a andar, fiz fisioterapia e tava tudo certo. Eu não sentia dor nem nada, nunca senti nada. Enfim, quando foi em janeiro, eu e minha família ia pra praia. E aí eu, minha tia, minha irmã, minha mãe, a gente tava experimentando alguns biquínis. E aí eu senti, tipo, um caroço assim, relativamente grande no meu seio esquerdo. Mas assim, não dei muita bola, mas falei pra minha mãe, vamos marcar, né, de fazer um exame, alguma coisa pra ir mais a fundo nisso, pra gente saber o que é, né? Enfim, a gente foi pra praia, tudo mais, voltamos. Quando foi em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, eu comecei a entregar currículo para voltar a trabalhar e tudo mais, porque eu queria voltar a trabalhar logo. E aí, me indicaram para Tracta. E eu fui, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a sentir algumas dores. Eu sentia bastante dor, tipo, na minha lombar, aqui assim do lado, sabe? E eu digo, tipo, que é a asinha do braço, assim, aqui atrás. Então, sentia dores mais ou menos aí. E no começo era bem fraquinha. Então, eu tomava um relaxante muscular e ia trabalhar normalmente. Conseguia trabalhar o dia inteiro. Só que começou a ficar mais fortes essas dores. Aí eu comecei a ir no hospital. Fui a primeira vez, moça, é dor muscular. Eu vou te dar 3 dias, você fica em casa repousando e vou te passar um relaxante muscular. Beleza. Ficava 3 dias em casa, fiquei 3 dias em casa e tomei o relaxante muscular. Voltei a trabalhar. Voltava a trabalhar, as dores voltavam tudo de novo. Gente, nessa, eu fui assim umas 7 vezes no hospital. E cada vez eles me falavam que era alguma coisa. Na semana seguinte que eu fui, também falaram que era dor muscular. Aí na outra que eu fui falaram que era cólica renal. Depois chegaram até me falar que as dores que eu sentia era acúmulo de fezes. Pra vocês terem uma noção. E aí assim, a minha mãe tava desesperada porque eu tava andando me arrastando já tava com bastante dor. E eu também não sabia mais o que fazer pra aquelas dores passar.
E aí, consequentemente, como eu entreguei alguns atestados, eu não passei na experiência do emprego, né? Então, não passei na experiência, parei de trabalhar. E aí a minha mãe falou assim, não, vamos pagar uma consulta com uma ortopedista pra gente ver o que tá acontecendo. A gente marcou com o ortopedista por quê? Porque a gente achava que era alguma coisa muscular, com osso, alguma coisa assim. Enfim, aí pagamos essa consulta, relativamente cara. Enfim, passamos lá com a ortopedista, ela pediu alguns raios-x e pediu um hemograma completo. Hemograma, no caso, é exame de sangue. Tá, a gente deu um jeito, foi e fez. No raio-x, ela disse que não tinha visto nada e tudo. Mas quando ela abriu o meu hemograma, eu percebi que ela ficou muito preocupada, porque tinha dado alteração no meu fígado. E ela ligou pra alguém e tudo mais. Aí ela pegou e quis devolver o dinheiro da consulta pra gente. E aí ela falou assim que a gente ia precisar desse dinheiro. Não entendi na hora, enfim. Ela deu uma cartinha pra mim e pra minha mãe, pra gente ir no hospital público, no caso São Vicente, aqui de Jundiaí, pedindo uma tomografia. Ela falou assim, vocês precisam fazer a tomografia. Nesse mesmo dia a gente subiu pro São Vicente, só que não saiu a tomografia. Ninguém fez a tomografia em mim e ficou por isso mesmo. Eu e minha mãe viemos embora e tá. Só que aí começou a ficar pior, e pior, e pior, até que chegou um dia que eu realmente travei no sofá e não levantava mais. Travei. Toda vez que mexiam em mim eu gritava, eu não conseguia nem mexer meu pescoço. E aí foi tenso. Bem tenso. Eu já não estava mais comendo, tudo que eu comia me dava ânsia. Eu não podia sentir nem o cheiro de carne. Eu não aguentava o cheiro, assim. E as dores eram insuportáveis. Eu não conseguia nem mudar de posição. Vamos supor, deitar de lado. Não conseguia. Eu só conseguia ficar de barriga para cima. E quando mexiam em mim, eu sentia muita dor. Mas assim, muita dor mesmo, gente. Não dá pra descrever em palavras, assim. Aí, nesse desespero, assim, né, a minha mãe foi atrás de ressonância. Só que pelo SUS ia demorar aí uns 3 meses pra fazer uma ressonância. E, tipo assim, ia ser bem complicado ficar naquele estado durante 3 meses até conseguir fazer o exame, né? Aí a minha mãe pediu pro médico passar o pedido, e aí que a gente ia dar um jeito de fazer o exame pago, porque não tinha outro jeito. E aí eu comentando com uma amiga minha, e ela falou com o pai dela, e o pai dela emprestou dinheiro pra gente. Aí eu fui, fiz a ressonância, e aí a minha mãe levou pro médico daqui do posto de saúde ver. Aí ele disse que era uma hernia de disco e que precisava ser feita uma cirurgia. Passou, acho que uns 2 dias, uma mulher que trabalha com a minha mãe, alguma coisa assim. É supervisora da escola, minha mãe tá aqui do lado. A supervisora da escola, ela foi na prefeitura. E aí ela tava falando do meu caso pra alguém lá na prefeitura, e o advogado Da prefeitura, né, mãe? O advogado. O advogado da prefeitura escutou. E aí que eles conseguiram uma consulta pra mim com o diretor do hospital do São Vicente. Ele chama Dr. Itibagi. Gente, esses carros, eles só passam quando eu gravo, mãe. Aí, no dia que foi marcada a consulta, eu não fui, porque precisava de ambulância, era toda, né? Toda aquela coisa, assim. E aí, então, o doutor pediu pra levar os exames que minha mãe tinha. E minha mãe levou. Nesse mesmo dia,
Ele olhou, só de olhar assim a ressonância, ele já falou pra minha mãe o que eu tinha, assim. Que era um tumor e que eu precisava ser internada naquela hora, naquele dia. Minha mãe chegou em casa, falou pra mim que eu ia ser internada e até então eu não sabia o que estava acontecendo, porque minha mãe não quis me contar. Então, pra mim, era a hernia de disco e eu ia ser internada pra fazer a cirurgia. Né, tipo... a gente ficou esperando, a ambulância chegou. Era umas 6 horas da tarde, na hora que a ambulância chegou pra me levar. E eu tava assim no auge da minha dor. Aquele dia eu tava sentindo muita dor mesmo. Cheguei lá, eles me deram morfina pra passar minha dor. E eu lembro que eu dormi. Tipo, simplesmente apaguei. A minha mãe veio embora pra casa, só voltou no dia seguinte, né? E aí começou. Tipo, bastante gente vinha me perguntar o que eu tava sentindo, tudo, gente assim, né, os médicos. Bastante médico vinha me perguntar o que eu sentia e tudo mais. Bom, gente, nesse vídeo é mais ou menos isso que eu vou contar. No próximo eu continuo e aí eu vou falar sobre a minha internação e como eu reagi, né, como eu fiquei sabendo o que eu tinha e tudo mais, porque era bem mais grave do que eu imaginava, né, do que qualquer pessoa imaginava. Enfim, no próximo vídeo eu continuo falando pra vocês, contando pra vocês. E pra quem me pergunta, né, os sintomas, o que eu senti mesmo, gente, foi as dores na coluna. Eu sentia muita dor na lombar, na coluna inteira, né, e sentia bastante dor aqui do lado, que no caso é por causa do meu fígado, né. E era isso que eu sentia mais, assim, eu não sentia nada além disso, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem dessa playlist de vídeo que eu vou fazer, né? Desse combo de vídeo que eu vou fazer, explicando tudo pra vocês. E quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.